Agora sim, boa noite oficialmente a todas e todos vocês, nesta noite de domingo, dia 26 de dezembro de 2021. Está quase acabando o nosso ano e nós estamos entrando, fazendo essa transição para o ano de 2022, neste tempo que é chamado de tempo de Natal. E nesta oportunidade de celebrarmos culto virtual, já que não conseguimos achar meios de fazê-lo no dia 24, também muitas pessoas estavam cuidando da sua celebração em casa, participando de alguma ceia em algum lugar, ou viajando mesmo, não puderam participar. Então, este não deixa de ser também um culto de Natal, celebração de Natal para muitas e muitos de nós. Nesse sentido, eu quero acolher vocês, dar as boas-vindas com as palavras de Colossenses 3, capítulo 15, que dizem assim: e que a paz de Cristo, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos, sejam agradecidas. Então, com estas palavras, eu acolho vocês muito cordialmente, desejando que se sintam bem, alegres, em podermos celebrar em conjunto, em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E eu quero começar convidando vocês para cantarmos, ouvirmos e cantarmos. Hoje só hinos de Natal. Eu venho a voz dos altos céus.
Assim também recebemos com alegria a presença de Deus em nossas vidas e constrói a sua manjedoura dentre nós. Nós mesmos somos as manjedouras em que Cristo nasce neste mundo. Ele veio para viver conosco as nossas dores e sofrimentos, como cantamos agora. E assim nós podemos agradecer e contemplar a nossa vida a partir deste olhar, de que não estamos sozinhos e sozinhas. Deus está, sua manjedoura está no meio de nós. Assim, eu quero convidar para nós fazermos o nosso momento de acolhida, de partilha, de palavras. Quem quiser contar como foi sua véspera de Natal, seu dia de Natal, como está sendo esse tempo, os motivos de gratidão, de alegria, aquilo que vocês trazem consigo na chegada deste culto. Essa é a nossa oração de coleta, em que nós reunimos, colocamos diante de Deus tudo que nós temos e somos. Por isso eu quero convidar vocês, para quem quiser abrir seu microfone e compartilhar uma palavra com o grupo, colocar diante de Deus, que está presente no meio de nós, a sua palavra. Hoje o povo está meio tímido, eu estou achando, hein? Bom, eu só comentando também que a gente estava falando ontem que nossa celebração que fizemos aqui em casa dessa vez para nos cuidarmos da saúde e tal, por causa do transporte público e tudo mais. E foi um momento bem especial de Natal aqui com a família que nós passamos. Que legal. Maurício, foram vocês dois que passaram o Natal juntos? E o pai? E o pai? Como é que é o nome do pai mesmo? Samuel. Samuel. Olha, até hoje uma das leituras bíblicas era o livro de Samuel. Só não escolhi ela para leitura hoje, mas a Vai história de ser Samuel. bom. Em homenagem a ele. É, que bom que vocês tenham tido uma noite abençoada de Natal em família. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra, um motivo de gratidão, de chegada, como estamos chegando nesse culto? Eu queria agradecer pela cirurgia do pai da minha irmã, que foi bem, né? Então, eles já retornaram para casa ontem, né, de manhã, passaram o Natal conosco, meus pais têm 87 anos, então, o fato deles estarem aqui conosco em Cuiabá também foi especial para nós, né? Nossa celebração geralmente é mais cedo aqui por conta deles, e nós festejamos mesmo ontem, né? E na sexta, então, na noite 24, a gente fez algo mais cedo, por conta da idade, né? Para eles é cansativo. Mas foi bom, porque pudemos reunir as irmãs, especialmente, né? As 7 mulheres, e o pai, a mãe e os vários sobrinhos, né? Foi muito bom. E a mãe, como sempre, trouxe uma palavra para a gente, ela tem essa habilidade de trazer alguma coisa para a gente, né? Que legal, Emma. Bacana saber que vocês puderam reunir as irmãs. Eu vi uma foto assim, toda a turma junto. Bom saber que foi significativo o Natal em família, com o pai, com a mãe, que tudo tá dando certo, né? Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra? Eu gostaria de agradecer por esse culto, porque sempre é um alento, é uma coisa que está se tornando muito, muito preciosa, esse culto aos domingos, considerando que eu sou do Sul, né? Então, sempre é uma coisa muito gostosa, muito boa para a gente findar uma semana e começar a outra.
Então, quero agradecer por termos essa oportunidade. Obrigada. Que bom. Bom saber que é significativo esse momento, né? Com a reabertura dos cultos presenciais, a gente se questionou como fica com isso agora, né? Os cultos virtuais que a gente se habituou a fazer durante a pandemia, e nós avaliamos que é uma experiência importante de se manter, né? Significativa para muitas pessoas que por várias razões não podem, né? Ir na sua comunidade, né? Seja por motivos de saúde, de distância e assim por diante. Então, nós temos composto aí uma comunidade virtual por vários lugares, né? Nós que já devagarinho já nos conhecemos, já sabemos de onde que fala, já pergunta como é que está o tempo em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e isso é motivo de alegria de saber que nós temos um espaço para nos encontrarmos dessa maneira e celebrar culto, e que esse momento é tão importante para a edificação da nossa fé quanto é o culto presencial também. Fico feliz com essa partilha. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra? Bom, se é sobre o Natal e a noite de Natal, eu partilharia que aqui nós fomos ao culto da comunidade aqui pertinho e participei do teatro, então eu fui uma maga. Mas acho que o momento mais especial do Natal mesmo foi no dia de ontem, em que eu e meu pai fomos até o local, assim, onde Jesus, então, de fato nasceu, né? Sentiu os cheiros do Natal, realmente, então, numa estrebaria, enfim. E aí também depois ir ao Arroio, né? Um lugar também da criação de Deus, e para oração e meditação. Que legal essa experiência, hein? E no coxo mesmo, né? Sentir os cheiros, ver que circunstância é aquela para se nascer, né? Uma circunstância não muito segura e confortável, né? Quem mora para fora tem mais oportunidades de presenciar isso, de se dar conta do que significa isso, do que quem está na cidade, né? Mas quem está na cidade também vê famílias na rua, né? Então, se aproximar da condição de fragilidade em que a vida acontece, em que a vida nasce, em que a vida ressurge, acho que isso é um dos aprendizados que a gente tem no Natal, né? O dom da vida não cessa. Deus insiste na vida, né? E Jesus Cristo é a insistência de Deus na vida, seja lá em qual circunstância que seja, né? Que bom que vocês tiveram essa experiência de espiritualidade e pela partilha conosco. Obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra? Se não, eu convido que cada um, assim como está, sentado, deitado, onde vocês estiverem, de colocarem-se em postura de oração, fecharem os olhos, respirarem, deixarem-se mais confortáveis, para nesse momento nós conversarmos com Deus. Oremos. Deus de bondade e de amor, nós te agradecemos pelas nossas vidas, teu presente para cada um de nós. Nós que testemunhamos no Natal que a vida é insistente. Ela ressurge quando nós achamos mais improvável. E tu investes na nossa vida, porque amas toda a tua criação. Por isso nós te agradecemos por este dom e que possamos cada dia reconhecer o valor deste presente que tu nos deste. Nós te agradecemos pela nossa noite de Natal, pelo encontro com as famílias, mesmo se celebramos sozinhos ou com o nosso pequeno núcleo familiar, mas que podemos parar, colocar nossa vida em perspectiva e permitir que a luz de Belém, tua estrela, ressurja e conduza as nossas vidas.
Assim nós queremos hoje, novamente, ouvir a tua palavra e colocarmos-nos à tua disposição, para que tu transformes a cada um de nós, com a pequena semente da palavra que tu plantas na nossa vida, e pelo poder do teu Espírito, que age e nos impulsiona a sermos pessoas melhores. Que assim tu continues em nosso meio, que nós possamos ser esta manjedoura viva em que Cristo nasce e vive. Isso é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então cantar, ouvir e cantar o hino 370, Cantai Cristãos. Cantai, cristãos, a Deus louvai, pois hoje abriu o céu, do trono excelso enviou o Pai, o eterno Filho seu, o eterno Filho seu. Trocou a glória por desdém, tornou-se nosso irmão. Manjedoura de Belém, eis nossa salvação, eis nossa salvação. O Cristo conta seu poder, submisso aceitador, humilde servo venha ser do mundo criador, do mundo criador. Jesus é servo, eu sou Senhor, que troca singular. Não há no mundo amor maior que seu amor sem par, que seu amor sem par. O paraíso já se abriu ao povo do Senhor, pois os perdidos redimiu o seu excelso amor, o seu excelso amor. Gostaria de convidar alguém que tivesse com sua Bíblia, de preferência a Bíblia na nova linguagem de hoje, para fazer a leitura do texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 até 17. Nós teremos duas leituras hoje. A leitura de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Se alguém quiser já procurar o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Então, convido alguém que se disponha voluntariamente a ler o texto de Colossenses. Colossenses 3, versículos. 3 versículos 12 até 17. Que o Senhor, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo... Desculpa, esse é Colossenses 3? Ah, não, é Tessalonicenses. Desculpa aí, eu peguei errado, virou muita página aqui. É de Paulo também, né? Não, mas virou muita página, porque é um livro curto, né? A gente pulou muito rápido aqui.
Vamos lá novamente. Então, Colossenses Colossenses 3. 3, versículos 12 a 17. Isso. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Até aqui. Muito obrigado, Ema, pela leitura de Colossenses. Nós nos preparamos para a leitura do Evangelho, ouvindo e cantando Surgem Anjos Proclamando. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor, anunciam jubilando, eis nasceu o Salvador. Glória in excelsis povos todos adorai-o, glória a Deus também dizei, vossas vidas entregai-lhe, ele é Cristo grande Rei. Glória in excelsis in excelsis E agora eu gostaria de convidar para fazer a leitura do Evangelho de Lucas, alguém que se disponibilize para isso. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 até 52. Se alguém puder fazer a leitura, eu agradeço. Oi, é 41 até? É 41 até 52. Capítulo 2, versículos 41 até 52. Certo, eu vou ler. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Pensando, porém, estar
ele entre os companheiros de viagem foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo, os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procurava? Não sabeis que me cumpria não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré. E eles o eram-lhe submissos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa linguagem é muito ruim, só para constar. Essa é uma linguagem mais antiga mesmo, mas acho que entendemos bem a leitura. Obrigado, Ana Carolina. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Vamos agora, como preparo a pregação, cantar e ouvir o hino do grupo Ânima, É Natal. Nasceu o menino Jesus, é noite de Natal. O Verbo de Deus se encarnou e veio habitar entre nós. Cristo, a luz que ilumina e aquece a vida do povo de Deus, nasce pequeno e frágil em meio aos humildes. Esse é o nosso Rei, luz da luz, berço da paz, fonte infinita de amor. Deu-se a pequena, fez-se criança, numa estrebaria escura e fria de Belém. Nasceu o Salvador, é Natal, a luz de Cristo a brilhar. Nasceu o menino Jesus, que veio a todos salvar. É Natal, vamos celebrar. Nasceu o menino Jesus, que veio a todos salvar. Nasceu o menino Jesus, que veio a todos salvar. Nasceu o menino Jesus, é noite de Natal. O Verbo de Deus se encarnou e veio habitar entre nós. Cristo, a luz que ilumina e aquece a vida do povo de Deus, nasce pequeno e frágil em meio aos humildes. Esse é o nosso Rei, luz da luz, berço da paz, fonte infinita de amor. Deu-se a pequena, fez-se criança, numa estrebaria escura e fria de Belém. Nasceu o Salvador, é
brilhar, nasceu um menino Jesus, que veio a todos salvar. É Natal, vamos celebrar, nasceu um menino Jesus, que veio a todos salvar. Nasceu um menino Jesus, que veio a todos salvar. Que a graça e a paz do menino Jesus, que veio trazer a sua paz para nós. O amor de Deus que se revela, se encarna no pequeno Jesus. E a comunhão do Espírito que nos une e gera a nossa comunhão como corpo de Cristo. Estejam com todos e todas vocês. Amém. Caras irmãs e caros irmãos, Feliz Natal! E nós estamos no dia 26. E eu lembro, o período que passei na Alemanha, lembro que na Alemanha se celebra o primeiro e o segundo dia de Natal. Nós não temos essa tradição aqui. Mas na Alemanha é o dia 25, é o dia do Natal, e dia 26 é o segundo dia de Natal. Então, eu me sinto muito à vontade também em reconhecer que nós estamos hoje celebrando o Natal. Não é a noite, né, como na nossa cultura se tornou muito forte, mas hoje estamos, de fato, celebrando este que é um dos fatos mais importantes da revelação de Deus em Jesus Cristo. Um dos feriados religiosos mais importantes. Talvez somente a Páscoa tenha um sentido mais profundo para a nossa fé cristã. E é tanto assim que o Natal é importante que nós vivemos, na verdade, um tempo litúrgico de Natal. Este é o primeiro domingo após o Natal. Nós teremos ainda o segundo domingo após o Natal. O tempo de Natal é um tempo litúrgico que começa lá no primeiro domingo de Advento e termina no segundo domingo de Natal. Depois vem a Epifania. Então, na verdade, para a nossa fé, nós estamos neste fim de ano, que acaba coincidindo com o fim de ano civil também, nós estamos celebrando este momento importante para a nossa fé, que é o nascimento de Jesus Cristo. Hoje nós tivemos duas leituras bíblicas que têm um conteúdo um pouco diferente, mas que eu acho que para a nossa compreensão do que significa de fato o Natal para as nossas vidas, podem ter uma complementaridade muito interessante. Eu começo dizendo que o testemunho bíblico, a narrativa dos evangelhos do Novo Testamento, a preservação da história de Jesus, a divulgação da história de Jesus, ela foi se constituindo como uma cebola. Lá no meio tinha, né, aquele núcleo da cebola e as cascas começam a lentamente se formar em volta. Por isso eu quero dizer que no início da atuação dos apóstolos, dos discípulos e das discípulas, havia pouco testemunho escrito sobre Jesus Cristo. E o primeiro autor bíblico que começou a escrever conteúdos de maior profundidade sobre a fé cristã foi o apóstolo Paulo. E hoje nós lemos uma das cartas do apóstolo Paulo, a carta de Colossenses, que foi escrita aproximadamente pelo ano 50 depois do nascimento de Cristo. Ou seja, Paulo escreve já entre 15 e 20 anos após a morte de Jesus.
Antes de Paulo, o que havia era o testemunho oral das pessoas. Os discípulos que andavam, constituíam comunidades, e eles vinham com as suas lembranças, com as suas memórias, e contavam aquela história. O núcleo principal da história que os discípulos e as discípulas contavam é, como testemunham os evangelhos, a narrativa da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a mensagem principal da fé cristã. Então, no construir das comunidades, no partilhar a boa nova, a mensagem que Jesus também trazia, de que o reino de Deus se inicia a partir da sua atuação. Ela começa assim, como aquele centro da cebola. E Paulo, quando escreve a Colossenses, nesse texto que nós lemos, ele fala, um texto muito bonito, até recomendo vocês lerem ele de novo depois. Guardem para si esse texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Paulo fala com a comunidade. E a mensagem que Paulo traz é de que Cristo, esse Cristo que ele pregava, o Cristo ressurreto, ele vive no meio da comunidade. Ele vive entre as pessoas. E quando nós vivemos em paz, ele usa uma expressão muito bonita, ele diz assim, ó, vistam-se de misericórdia, vistam-se de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Assim ele convida as pessoas a viverem a sua fé no Jesus ressurreto, que ele já havia anunciado, e que aqui ele instruía na fé, a partir de uma carta. Essa foi uma carta para a comunidade de Colossos, para instruí-los na fé. E aí vocês percebem que quando Paulo fala de Jesus Cristo, ele fala da presença de Jesus Cristo no coletivo de uma comunidade. Jesus não é alguém que unicamente se relaciona conosco numa perspectiva individual, mas é alguém que se faz presente em nosso meio quando nós nos vestimos daquilo que ele nos ensinou, de misericórdia, de humildade, de bondade. Quando nós nos perdoamos, diz o texto, tenham amor, pois, uns pelos outros, umas pelas outras, perdoem uns aos outros. Pois foi para essa paz que Deus nos chamou em Jesus Cristo, diz Paulo. Nós somos um só corpo. E somos chamados a ensinar e a instruir mutuamente, compartilhar a palavra uns para os outros, estender a mão quando alguém está em dúvida, em dificuldade, trazer de volta para o seio da comunidade. É na comunidade que se vive a fé. E antes eu usei uma expressão que dizia assim, nós somos a manjedoura. Eu ouvi esses dias e guardei, talvez seja a imagem que eu guardei neste Natal, de que nós somos a manjedoura em que Cristo nasce. Não é um lugar geográfico, não é um lugar na história unicamente. Para a nossa fé, Cristo nasce nas nossas vidas. E não na minha vida individualmente, dentro da minha casa. Embora tenha sido tão difícil a gente se encontrar como família e comunidade nesse tempo de Natal, este Cristo nasce entre nós, como comunidade. Essa é a fala de Paulo. E, por outro lado, nós temos um outro texto curioso, que é o texto de Lucas. E vejam que Lucas escreveu
o seu evangelho aproximadamente 40 anos depois da escrita da carta de Colossenses. Se estima que Lucas escreveu o evangelho aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois que Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado. Paulo recebeu a mensagem, Lucas recebeu a mensagem a partir de Paulo. E se nós formos observar o Evangelho de Lucas, tem algo muito interessante. O conteúdo dos evangelhos, ele, assim como recebido pela pregação de Paulo, ele não fala da infância de Jesus, em princípio. O Evangelho de Lucas teve 2 capítulos que foram inseridos posteriormente, que é o 1º e o 2º capítulo. Justamente os 2 capítulos que falam do nascimento de Jesus. E se vocês pegarem na Bíblia de vocês e forem olhar, depois desse nosso texto, que mostra Jesus já com 12 anos na sua infância, nós já pulamos diretamente para a história de João Batista, aquele que preparou o início do ministério de Jesus, já um homem adulto. Esse é, na verdade, o primeiro início do Evangelho de Lucas. Mas havia necessidade de incrementar a narrativa sobre Jesus, porque nas comunidades cristãs já havia uma certa dúvida, lá pelo ano 100, quando Lucas escreveu seu evangelho, e muitas pessoas entendiam que Jesus não era Deus. Jesus era um apóstolo, um profeta, um profeta. Jesus era um homem especial para Deus, mas não era o próprio Deus em si. Algumas pessoas já diziam isso no meio das comunidades. Perde-se um pouco aquela perspectiva que Paulo trouxe de dizer: quando nós vivemos unidos em comunidade, Cristo vive conosco e nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo. Essa pregação de Paulo começa a se enfraquecer no meio das comunidades. E algumas pessoas pensam, cada um à sua maneira, e acontece que os evangelistas precisam ressaltar um fato, de que Jesus Cristo era, de fato, aquele enviado da parte de Deus. O próprio Filho de Deus, o Messias, era o próprio Deus. Assim, João começa seu evangelho dizendo: e o verbo eterno, a palavra eterna, a palavra que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Essa é a primeira palavra do evangelho de João. João não conta da infância de Jesus, mas fala teologicamente desde o início que este que nós testemunhamos, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus. Porque isso estava se perdendo no meio das comunidades. Lucas e Mateus escreveram seus evangelhos pouco antes de João, e também os dois enfatizaram a narrativa sobre a infância de Jesus. E quando eles construíram esta narrativa, eles formularam um discurso extraordinário, que era um gênero literário, uma forma de contar uma história. Isso contei também na noite de Natal, aqui na comunidade, que enaltecia Jesus. É como se construía-se uma narrativa que nem necessariamente tinha sido historicamente daquele jeito. Talvez Jesus não tenha nascido em Belém, mas nasceu em Nazaré, como hoje já se sabe. Mas a construção que os evangelistas fazem de Jesus é a construção de um homem enviado por Deus, uma criança que traz a própria presença de Deus ao nosso mundo. E esse texto que nós lemos é o fechamento deste bloco que conta sobre a infância de Jesus. E é Jesus no templo, aos 12 anos, conversando com os mestres da lei. Os pais de Jesus, Maria e José, que vieram para a festa da Páscoa, voltavam para Nazaré.
E junto da caravana pensavam que Jesus estava perdido, com as pessoas não encontravam Jesus. Já pensou? Durante 3 dias, assim como depois da morte de Jesus, houve apreensão durante 3 dias após a ida para a Páscoa em Jerusalém. Jesus fica por 3 dias desaparecido. E José e Maria voltam a Jerusalém para procurar Jesus. E chegam no templo e encontram Jesus no pátio do templo, conversando com os mestres da lei. E eles ouviam Jesus com 12 anos. Vocês já pensaram nisso? Uma criança que crescia em sabedoria e que dialogava. Jesus não só falava, ele ouvia e aprendia dos mestres da lei. E isso para nós é um aprendizado muito grande, porque nós vivemos num tempo de pouco diálogo, de pouca conversa, em que nós não nos permitimos colocar posições contrárias um diante do outro. Nós não nos permitimos dialogar sobre temas teológicos, por exemplo. É intolerância, é divisão, é raiva e ódio, como vocês sabem muito bem, que nós não podemos tocar em alguns assuntos. Mas Jesus nos mostra que a fé se edifica numa cultura de diálogo, na partilha de perspectivas, no questionamento que Jesus certamente devia fazer aos mestres da lei. Assim como Paulo diz na sua carta a Colossenses, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Assim, Jesus viveu parte da sua infância e foi descrito por Lucas como sendo a conduta do próprio Deus, o próprio menino Jesus encarnado na realidade. Maria voltou com José e acharam Jesus e perguntaram aflitos, onde é que você estava? E ele disse, eu estava na casa do meu pai. O que revela para esses ouvintes que, de fato, aquele pequeno Jesus já mostrava uma consciência clara de si como sendo filho de Deus. E assim ele era percebido pelas pessoas que o ouviam, porque se alegravam, assim como Maria, que guardava tudo no seu coração, ela via esse pequeno Jesus crescendo e dizia, este é o Filho de Deus. E com isso eu quero dizer para vocês hoje que esta é uma poderosa mensagem para o nosso Natal. E com isso eu quero compartilhar uma imagem que eu até coloquei no convite para esse culto, para a gente refletir um pouco sobre o que significa isso. Não sei se vocês conseguem ver, é uma imagem de povos indígenas latino-americanos que em conjunto se reúnem em torno de uma mulher deitada com um bebê no colo. E diz ali em espanhol, o nosso Deus se fez povo. Olhem que perspectiva interessante. Nós podemos pensar que nosso Deus se fez um homem individualmente em Jesus. Ou nós podemos pensar como essa imagem nos leva a refletir que o nosso Deus, na verdade, não se fez num indivíduo unicamente, mas se fez povo. Está no meio do povo, faz parte da vivência e da partilha do povo. Jesus se expressa através das mãos do povo, dos braços do povo, das pernas do povo. E hoje é um dia muito triste por um lado, mas especial porque é o dia em que faleceu Desmond Tutu, um profeta, arcebispo anglicano da África do Sul, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, um dos grandes líderes da luta contra o apartheid, morreu hoje aos 90 anos.
E eu lembro de uma pregação em que Desmond Tutu falava assim: Deus não tem mãos, nem braços, nem pernas. Para que seja possível viver o sonho de Deus, dizia Desmond Tutu, é preciso que nós expressemos este sonho a partir das nossas mãos, dos nossos braços, das nossas pernas, do nosso coração. Nós somos as mãos de Deus, finalizava dizendo Desmond Tutu. E esta é a mensagem de Natal que eu quero deixar para vocês hoje. Nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo, como comunidade, como irmãs, como irmãos, mas não somente entre nós aqui, mas entre todas as pessoas que recebem, assim como este povo que recebe o pequeno Jesus em seu meio. Nós também, no lugar em que estamos, na família em que nos encontramos, na comunidade cristã em que nos encontramos, na sociedade em que vivemos, nós somos verdadeiramente o presépio em que Jesus nasce. E nossos braços, nossas mãos, nossas pernas, nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração são o corpo de Cristo que fala, que estende a mão solidária, que acolhe, que abraça, que ama. Portanto, caras irmãs e caros irmãos, fiquemos com esta palavra do apóstolo Paulo que diz: vamos nos vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência, de amor e de perdão, porque hoje nós celebramos que este Cristo de amor e de paz nasce em nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Quero compartilhar mais um hino antes da nossa oração final. Erguei os arcos triunfais. Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais. Ele é das glórias o Senhor de todo o mundo Salvador. Traz vida eterna, redenção, exulte o vosso coração. Louvado seja Deus, meu Criador dos céus. É justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração. Seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal. A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar. Louvado seja Deus, que salva os filhos seus. Bendito o povo que aceitar o Rei eterno a jubilar. Bendito todo o coração que o receber em mansidão. É o verdadeiro sol do amor que livra e salva o pecador. Louvado seja Deus, que vence os males meus. Erguei as vozes a cantar, nossa alma seja o seu altar, e preparai o coração.
assim o Rei a vós virá, que vida e salvação dará. Louvado seja Deus, que guia os passos meus. Abertas, meu Jesus, estão as portas do meu coração. Ó, entra em mim, vem me salvar, e paz divina derramar. Ó, guia-nos a tua luz, por teu Espírito, Jesus, o nome teu, Senhor, louvamos com fervor. Este é o momento da nossa oração de intercessão, momento em que nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, que nós clamamos por nossas vidas e pelas vidas das pessoas que nós amamos, pela vida das pessoas deste mundo, porque são partes do nosso corpo. Paulo dizia assim: se machucamos o minguinho, não é o corpo todo que sofre. E a gente sabe muito bem como que dói. Quando o minguinho bate aqui, ali, chega a dar calafrios em todo o corpo, de tanta dor. E assim nós somos um corpo. E quando uma parte do corpo sofre, nós sofremos também. E nós colocamos a energia do corpo para o cuidado com aquela parte que está doente, que está doída. Então, fique à vontade para compartilhar pedidos de oração, motivos de gratidão também, por aniversários. Amanhã, já digo que amanhã é aniversário da minha irmã Patrícia, que vai, não vou nem dizer, ela chegou já na idade que a gente já não diz mais a idade muito, assim, né? Mas pedir pela vida dela, agradecer pela vida dela, o dom de Deus para nós, que seja protegida, guardada pela luz de Deus nesse novo ano que se inicia, com saúde, com muita realização, muito amor na vida, em paz e tudo mais que ela deseja nesse novo ano de vida dela. Quero orar pela família da dona Irma, da Marisa, do João, pela vida da Lu, sempre lembramos e oramos por esta família. Que Deus esteja nesse tempo de Natal, nascendo novamente junto deles, compartilhando das dores, dos sofrimentos, das alegrias que fazem parte da vida. Fortaleça e console esta família. Quero lembrar da minha família Butelli, em especial a minha tia Neca, meu tio Cândido, meus primos que perderam um irmão, que são quem passa pelo sofrimento mais profundo desse momento de luto, no tempo de Natal, nas festas de fim de ano. Que Deus esteja com a minha tia, com o meu tio, com a família, fortalecendo, consolando, ajudando a caminhar até o próximo dia e ajudando a transformar essa dor numa saudade positiva para a vida. Mais alguém gostaria de compartilhar motivos de oração? Pastor, eu gostaria de colocar em oração as pessoas que estão sofrendo lá na Bahia com as enchentes. Pedir a Deus misericórdia, pastor, que Deus tenha misericórdia, que pare de chover, né? Que desde 1981 que não tinha uma chuva tão forte, né? Uma enchente tão grande. Então, pedir para Deus que cuide daquelas pessoas, que possamos ter, né? Colocar eles em oração nesse tempo, que eles recebam, né? Também as doações, o alimento. Muito triste, né, pastor? Ah,
Eu vi hoje umas imagens de famílias sendo resgatadas assim com água no pescoço, já água no pescoço, uma coisa terrível realmente, né? Que essas mãos, esses braços que somos nós, de alguma maneira cheguem até essas pessoas que precisam tanto. Obrigado pelo teu pedido de oração. Eu queria agradecer, pastor Felipe, porque por mais um ano de vida, dia 24 foi meu aniversário, então, só de ter passado essa pandemia, a gente ter sobrevivido, né, tantas pessoas aí, e agradecer a Deus, então, por essa fase, né, mas eu cheguei aos 5,5, né, então, agora para frente, vamos lá, tem que, não é fácil. Mas eu também queria, neste momento, pedir especialmente pela minha filha, ela vai morar sozinha, então, uma vida nova, né? A gente fica com o coração preocupado, mas eu acho que é um momento que ela é importante para ela, para o crescimento dela. Então, que Deus cuide dela, né? A proteja, né? E também para que ela tenha sabedoria para resolver as coisas da vida dela, né? Então, especialmente nesse momento, eu queria pedir muito para a Letícia, neste momento. Que bom! Quase que em algum lugar eu tinha na minha cabeça aqui que dia 24 foi o teu aniversário, Emma. E deve ser curioso passar aniversário no dia 24, né? Eu acho muito bom, porque você reúne a família, então é uma maneira da família reunir, por conta do Natal, que não é meu aniversário, né? Mas a família ter reunida, então, para mim, eu gosto dessa data por conta disso. Que Todo mundo legal. mora longe, né? Então, já a gente está junto. Uhum. Que legal. E eu quero especialmente agradecer pela tua vida, tu que és uma pessoa tão importante, tão dedicada à igreja, né? Um membro certamente crucial para a nossa existência, para a nossa subsistência como comunidade cristã nesse mundo. Por isso eu quero agradecer pela tua vida, pela tua disposição de ofertar os teus dons através tua atuação voluntária como liderança da nossa igreja. Pedir pela tua filha, que Deus abençoe ela neste momento de mudança, né? Então, os pais ficam assim, daquele jeito, né? Mas que a gente permaneça nessa confiança e na certeza de que Deus vai conduzir ela pelos caminhos dela, né? Que nem sempre são os caminhos que a gente acha que tem que ser, né? Que ela ache os caminhos dela e que ela sempre tenha a companhia de Jesus ao seu lado. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma palavra? Eu gostaria de lembrar da minha mãe. Mora no oeste do Paraná. E, ao contrário da situação da Bahia, o oeste do Paraná passa por uma seca bem difícil. Então, a minha mãe tem reclamado muito de calor e seca. Falta água na cidade, então, nesse período de férias é bem complicado. E que isso tudo, que a gente abra os olhos também para a situação ambiental, né? Isso tudo tem uma razão, não acontece por acaso. Então, que Deus nos dê sabedoria. Obrigado, Helga. Como é que é o nome da tua mãe? Eli. Ellie. Que Deus esteja ao lado da Ellie, então, nesse tempo difícil da vida dela, né? Agora, esses contrastes são muito indignantes, né? Um lado chove demais quando a gente precisava de chuva e acontece isso, no outro falta chuva de novo. Como tu bem lembras, é fruto, né, das nossas ações, que a gente possa nos converter, nós possamos nos converter, né, deste caminho de vida que nós escolhemos. Deus nos ajude, né, a acharmos novas formas de viver como sociedade que não tenham esse impacto ambiental tão degradante que gera esse tipo de sofrimento para nós mesmos, né? Lembramos da Ellie em oração. Temos no chat algumas manifestações. Deixa eu ler aqui.
da Karine, que todas as pessoas tenham um Natal digno e que o amor que há nessa época se estabeleça o ano todo. Obrigado, Karine, que assim seja. E dignidade, tenhamos uma vida digna, que a gente reconstrua os caminhos da sociedade para mais justiça, mais igualdade, mais cuidado, né, com a vida. A Elisa também diz: agradeço a Deus pelo ano de 2021. Apesar dos desafios, chegamos ao final de mais um ano. Que nesse ano novo tenhamos esperança e fé da proteção de Deus para as nossas vidas. Que Deus ilumine e proteja nossas crianças e todas as famílias. Que bela oração, Elisa. Obrigado por lembrar que nós temos também sempre razões para agradecer. Por mais que tenha sido difícil o tempo e ainda esteja sendo, nós estamos sendo agraciados pela oportunidade de estarmos aqui, né? E rendermos glória a Deus pela vida que nós temos, agradecermos por tudo que somos. Sempre é importante ressaltar isso, né? Que Deus tem nos conduzido e nos acompanhado até aqui. E que no caminho difícil nós podemos contar também com a sua solidariedade e seu amor misericordioso. Que Deus abençoe as nossas vidas para o próximo ano. Ilumine as crianças, como você bem lembra, e todas as famílias e todas as pessoas. Amém. Mais alguém gostaria de compartilhar um motivo de oração? Algum pedido? Alguma intercessão? Se não for esse o caso, eu convido vocês para, assim como nós estamos, cada um pode abrir o seu microfone, para nós colocarmos todos esses motivos que nós elencamos, com confiança, com fé, nas mãos de Deus, sabendo que Ele quer nos escutar, nos ouvir e nos atender de acordo com a sua vontade. E assim nós oramos também na oração do Pai Nosso, para que seja feita a vontade de Deus. Então, convido vocês para, assim como estamos, juntarmos as nossas mãos, abrirmos os microfones, fecharmos os nossos olhos, nos colocarmos em oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebam, então, agora a bênção que vem da parte de Deus para este final de ano. Esse é o nosso último culto este ano. E eu já comunico também a vocês que a partir do dia 28 eu saio de férias, então já estou preparando as malas aqui para ir visitar a família da Gabi no Ano Novo. Depois vamos para o Sul. E vou me despedir de vocês por alguns dias. Volto só em 20 de janeiro e retomo os cultos virtuais certamente a partir de lá. Na nossa comunidade, nós ainda não sabemos, talvez a gente faça também um recesso aqui, ou se algum dos pastores, ou ministros e ministras voluntárias que nós temos aqui, se prontificarem a fazer os cultos, então a comunidade vai ter condições de se organizar. Mas imagino que para os cultos virtuais seja um pouco mais difícil de podermos nos reunir nesses próximos dias. Por isso eu desejo a vocês, desde já, uma boa virada de ano, que seja um tempo feliz, abençoado, que seja um tempo de renovação da vida, de muita esperança por um futuro melhor para nós, para as nossas famílias, para os nossos círculos de amizade, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para toda a sociedade. Que a gente possa olhar com esperança, como dizia Paulo Freire, esperançar, um verbo ativo, de construir esperança para o nosso futuro. Que nós sejamos essas mãos que edificam esperança no mundo de hoje. E que nós possamos agora receber essa bênção
de Deus, de sua luz, de sua graça, de seu amor na nossa vida, para que nós possamos espelhar essa bênção por todo mundo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, agora e para todo sempre. Amém. E assim vamos nós, na graça de Deus, na paz, a qual Cristo nos chama, para a qual Cristo nos convida, sermos luz no mundo, sal na terra, como os braços, as mãos, as pernas deste Cristo que é vivo, que nasce entre nós. Que Deus abençoe a todos e todas vocês. E para encerrar um culto de Natal, evidentemente nós precisamos ouvir e cantar o hino de Natal, Noite Feliz. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobre e humilde nasceu em Belém, no presépio Jesus, nosso bem, glória e paz celestial, glória e paz celestial. Noite feliz, noite feliz, in excelsis Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, enviaste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, in excelsis Deus, pastores, olhos anjos dos céus, anunciando a chegada de graça de Jesus Salvador, e Jesus Salvador. Aleluia. Bom final de domingo para todo mundo. Fiquem na paz de Deus. Obrigado Boa noite a igualmente. todos. Abençoado ano novo para todo mundo. Feliz ano novo. Boa noite, pastor. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boas festas. Boas festas, boas férias. Até a volta. Amém. Até a volta. Obrigada pelo culto. Boas férias. Até mais. Obrigada. Boa Tchau, tchau férias. para todo mundo. Boa Boa viagem. noite, pessoal. Tá.